Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Daniel, capítulo 1, verso 8. Esse tempo que nós temos vivido tem me incomodado em alguns aspectos. E eu tenho pensado muito sobre a igreja e o papel da igreja nesse sentido. Eu acredito que nós estamos caminhando aí para um fim, né? Hoje foi aprovada a vacina aqui no Brasil e a campanha de imunização começa na quarta-feira. E em nome de Jesus, em breve nós poderemos estar todos aqui na igreja se abraçando e podemos aproveitar ao máximo o tempo que nós tivemos que nos distanciar. E é um momento de aproximação. Queridos, durante muito tempo, o mundo inteiro sempre se dividiu entre nós e eles. Nós temos vivido um pouco essa ideia de nós e eles, cada vez mais exacerbada agora nos tempos atuais, com a questão política que o mundo inteiro vive, não só o Brasil. Com essa disseminação desse vírus e essa pandemia, então quero que fique aberto a eles, aqueles que não querem ficar em casa, precisam ficar em casa, aqueles que querem. Então nós temos sempre vivido um pouco o que é essa ideia de nós e eles. Mas a gente está muito longe de viver o que esse nós e eles que já tivemos no passado. No passado existiam tribos, cada tribo tinha uma cultura, cada cultura tinha uma religião, cada religião tinha uma forma de conduta, uma forma de viver. E essas tribos eram povoadas em locais, às vezes até mesmo muito próximos. E diante de uma proximidade muito pequena, ainda assim você via diferenças culturais muito grandes. Então era a ideia de nós e eles. Nós, da minha tribo, a tribo de Israel, ou a tribo dos filipenses, ou a tribo dos israelitas. Então nós vivemos povoações, pessoas que se povoavam, né, e se ajuntavam em pequenos clãs. E existiam diferenças culturais muito grandes. E existia uma força que fazia com que essas diferenças culturais cada vez se tornassem menores. E essa força se chamava império. E essa força império ainda existe hoje. A gente pensa em império romano, né, império grego, diversos outros impérios, Mesopotâmia, diversas outras que a gente viu isso na história. E a gente acha que hoje a gente não vive mais esse momento. Os impérios eram sistemas políticos que cresciam e expandiam e tinham como principal forma de agir a expansão do seu território. Então, um império que se instalava, logo começava a conquistar povos e tribos diferentes, com línguas diferentes, com pensamentos diferentes, com religiões diferentes. E cada vez mais o império se tornava menor essa distância entre eu e eles. Porque quando um império conquista uma região, quando um império conquista um povo, automaticamente esse povo se incorpora ao império. E daqui a pouco aqueles camponeses que estavam ali, com sua cultura, sua religião, já estão cultuando os deuses daquele império, já estão plantando e trabalhando em prol do império, já estão indo para a guerra, juntamente com as pessoas que guerrilhavam, com os guerreiros do império. E automaticamente o império tornava a distância entre nós e eles cada vez menor. Daniel viveu um pouco dessa situação, e eu gostaria de falar no versículo 8. Daniel foi levado, né, como prisioneiro pelo Império Babilônico, por ter ciência, por ser, juntamente com seus amigos, né, foram escolhidos dentre a tribo de Judá, para poderem estar naquela região, para poder servir melhor aquele povo babilônico.
Chegando lá, Daniel existiam princípios, e logicamente Daniel professava sua fé, tinha princípios culturais que ele não gostaria de negociar. E assim como qualquer outra pessoa que vive em um povo, ele não quer negociar seus princípios. Daniel servia ao Deus de Israel. E no versículo 8 fala assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se, firmemente. Resolveu Daniel, é uma iniciativa própria, um desejo próprio, uma vontade que Daniel tinha. Firmemente não contaminar-se com finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A palavra contaminar-se, ela é muito forte nos dias de hoje, né? A gente tem tomado muito cuidado para não se contaminar. A contaminação é algo ruim, porque é quando você recebe de algo externo a você, algo que vai fazer mudanças em você. É assim que o vírus faz, é algo externo a você, que entra em você e faz mudanças no seu corpo e pode te levar, muitas vezes, até a morte. E a contaminação de Daniel era como se matasse Daniel, porque ele acreditava num Deus que ele não queria negociar e transformar aquela vida, diante do império que se colocava à frente dele. É interessante que Daniel vivia no império, mas ele não queria ser parte do império. Ele servia no império, mas ele não queria se incorporar ao império. E o império, ele faz isso em todas as circunstâncias. Existe uma história muito interessante que chama uma cidade espanhola que chama Numância. Numância é uma cidade, na verdade era uma região, né, que começou a resistir às dominações e conquistas por volta do ano 2, por volta do século 2 a.C. Numância era uma cidade que resistia às conquistas e às dominações do Império Romano. E o Império Romano, como princípio, como todo o império, a ideia é expandir o seu território, crescer e cada vez mais dominar os povos e povoações que existiam ao seu redor. E crescer. Quanto maior é o poderio do império. Maior é o poder financeiro, maior é o domínio. E Numância conseguia sempre resistir. Logicamente, eles tinham pessoas que, em artes específicas de guerra, que faziam com que qualquer tentativa de dominação de Roma, do Império Romano, eles resistiam. Eles tinham como princípio não negociar a sua cultura. Eles tinham como princípio não entregar para as dominações do Império Romano. Queridos, e aí, chegou a notícia na Península Ibérica, né, que esse povo, os numantinos, povo celta nativo, cada vez mais estavam tentando resistir às dominações do Império. Automaticamente o Império teve que tomar uma providência. Ele chamou, por volta do ano 134 a.C., um capitão, um general, ou sei lá qual era a função dele no Império, mas um comandante que tinha toda a experiência na arte de guerra. Cipião Emiliano era o nome dele. Cipião Emiliano, ele tinha ideias interessantes sobre a guerra. Ele tinha estratégias muito bem fundamentadas. Então, Cipião Emiliano, ao invés de... Primeiramente, ele juntou um exército de 30 mil homens. E ao invés dele atacar Numância direto, ele resolveu cercar a região. Numância foi cercada por mais de um ano. Por mais de um ano não era permitido nenhuma transação comercial, nenhuma mercadoria, nenhum alimento entrava nem saía de Numância. Passado um ano, aquele povo começou a perceber que não tinha mais jeito. Os numantinos perceberam que ou eles se entregavam, ou eles padeceriam de fome. Eles decidiram então queimar toda a cidade
E todos eles se mataram. A grande maioria. Alguns provavelmente se entregaram, mas boa parte se mataram. Porque eles tinham como princípio não negociar a cultura deles. Porque eles tinham como ideia não entregar e não se tornar parte daquilo que eles não acreditavam. Os numantinos, durante muito tempo, foram aclamados pelo povo espanhol hoje. O povo espanhol hoje, até hoje, tem peregrinos que vão a Numância e exaltam as ruínas daquela região como símbolo de resistência espanhola, como a principal resistência dos espanhóis. Só que todos esses peregrinos que vão até lá falam espanhol, que é uma língua originária de Roma, dos itálicos. Todos eles vão com suas culturas, escrevem livros sobre Numância, todos romantizados sobre toda a perspectiva greco-romana. Eles conseguem, o autor de Dom Quixote escreveu um livro sobre Numância, logicamente todo romantizado. Os teatros eram lotados de pessoas falando sobre a ideia de Numância como símbolo de resistência espanhola, mas falada na língua espanhola, que é originária do Império Romano. Exaltada na cultura greco-romana. E o que sobrou de Numância? Não sobrou cultura, a língua não existe mais, não existe mais descendência, só existe a memória. E mesmo assim, uma memória que trazida para nós hoje, ela é trazida sobre toda uma perspectiva, todo o imaginário e o ideal greco-romano. O que eu quero dizer com isso? O império, quando se instala, ele começa a expandir os seus ideais, ele começa a transformar tudo aquilo que nós acreditamos, toda a cultura, toda a religião, todo o pensamento, ele começa a normatizar sobre um ideal imperial. Ele começa a colocar tudo sobre uma ideia imperial. E Daniel entendia isso. Daniel entendia que se ele começasse a negociar uma coisa simples, um simples alimento, um vinho, que talvez tinha diferenças pequenas em termos de teor alcoólico, vamos dizer assim, em termos de produção, mas ao mesmo tempo ele percebia que aquilo não pertencia a ele, e que se ele negociasse pequenas coisas, por menores que seja, ele começaria a se tornar parte daquele império. O que eu quero dizer com isso, queridos? Os dias de hoje, nós temos vivido tempos, e principalmente toda crise que se instalou sobre a humanidade, ela sempre traz mudanças drásticas nas pessoas. Não é isso? Na Primeira Guerra Mundial aconteceu isso. A Alemanha arrasada, humilhada, levantou uma Segunda Guerra Mundial através da ideia do orgulho alemão, ideia de que eles eram melhores. Uma crise financeira que a Alemanha estava precisando reconstruir, se reerguer. Instaurou-se ali o Império Nazista, que a ideia é imperial, de conquistar povos, conquistar nações, expandir a sua cultura, o seu ideal. Então, queridos, toda grande mudança, toda grande crise, ela traz grandes mudanças. O Império Romano também sofreu uma grande crise por volta do ano 316. Uma grande crise se instalava naquele período que era o quê? Revoluções sociais se voltavam contra o Império. Guerras e mais guerras. Constantino, então, quando assumiu naquele tempo, o cristianismo era como uma seita esotérica que existia na época. Era uma derivação do judaísmo, de pescadores e camponeses que trouxeram isso do Oriente. Contra diversas outras religiões e crenças politeístas que o Império Romano tinha, que eram muito mais fortes. Poderia ter evoluído para um zoroatrismo ou qualquer outra seita politeísta. E por que nós estamos hoje aqui, cristãos? Por causa desse movimento que aconteceu lá.
em 316. Porque o Império Romano se lastrou de tal forma que todas as culturas oriundas dele, posteriormente a ele, começaram a tomar forma do Império. A língua, a cultura, as conquistações espanholas, as conquistas espanholas, as conquistas portuguesas, as expansões comerciais, tudo isso começou a tomar forma do ideário romano. Hoje nós temos muito isso na nossa cultura ainda. As cadeiras aqui, como estão fileiradas, né? É o sistema de cátedras, das catedrais. Nós temos a cultura romana muito forte, a nossa língua. A forma como a gente age, a ideia de teatro. Não é? O cinema depois veio depois, mas traz o originário dessa ideia de teatro, que também trazia de cultura romana. Tudo isso transformou o nosso ideário, a forma de transformar a nossa cultura e nos amaldiçoar. Nós estamos hoje tomamos a forma, muitas vezes sem saber, né? Porque a gente já nasce, já é criado dessa forma, e isso nos é trazido. Então, grandes revoluções fizeram grandes transformações, né? Lá no passado, uma revolução trouxe o cristianismo que se expandiu pelo mundo todo. Lá no passado, houve uma grande mudança, trouxe o nazismo, que trouxe devastação, destruição, grandes problemas em diversos aspectos. Então, grandes crises podem transformar a nossa vida de maneira boa ou de maneira ruim. Mas o que eu quero chegar no ponto da ideia do império é que nesse momento de crise, os nossos corações são férteis. Nesse momento de crise, o nosso coração é um terreno fértil para mudanças e transformações. Essas mudanças e transformações podem ser boas, ou essas mudanças e transformações podem ser ruins. Não existe mais o império em termos de conquistas geográficas, mas existe um império em termos de conquistas pessoais. Nós temos o império da tecnologia, o império do Instagram, que tem transformado a mente e a vida das pessoas, de forma que tem amaldiçoado o pensamento, a forma de pensar, a forma de agir. Hoje nós temos coaches, nós temos influencers, nós temos youtubers, nós temos diversas pessoas expandindo o seu território imperial sobre a vida das pessoas, amaldiçoando a forma como seus filhos agem, amaldiçoando a forma como você age, amaldiçoando a forma como nós pensamos. E nós muitas vezes estamos perdendo tempo entre nós e eles, os que usam máscara e os que não usam máscara, quando deveríamos estar pensando nós e eles, os filhos, a nação santa, os filhos de Deus, a nação de Israel, contra os gentios. Eles, se quiserem entrar, ótimo. Mas nós temos nos amaldiçoado. É interessante que desde quando eu me converti, a gente ouve muito sobre isso, né? E o crente, ele gosta de alguns jargões. O mundo está entrando dentro da igreja, né? As pessoas estão se tornando como o mundo secular, etc. Nós ouvimos esses jargões a vida inteira. E quando percebemos, na verdade, a gente cada vez mais está difícil de desassociar o pensamento cultural hoje, né? A ideia de secularismo, de crescimento, de expansão financeira, de riqueza. A riqueza, por exemplo, é um grande império. O dinheiro foi o único capaz, né? Hoje nós temos pessoas que não querem professar a mesma fé, que não querem fazer a mesma religião, que não querem se dissociar do seu país, da sua nação, mas o dinheiro é a única coisa que unifica todo mundo. Pessoas que diferentes crenças adotam o mesmo dinheiro. É a única coisa que unifica. Osama Bin Laden era o principal inimigo dos Estados Unidos, mas amava o dólar. Então, cada vez mais, nós estamos nos amaldiçoando, nos transformando e nos interagindo e entregando as ideias imperiais desse século. Império mundial, império global, como nós dissemos, já existe isso há muito tempo. Moeda única, já existe. Moeda única é o real mesmo. O real em qualquer casa de câmbio, você vai lá e troca por dólar, ou troca por euro, ou por qualquer outra coisa, vai para qualquer lugar do mundo e com o seu dinheiro aqui que você ganha aqui em real,
você vai para qualquer lugar do mundo. A ideia de império global, ela já existe, queridos. O império global está dentro do seu celular, está dentro do seu computador. O império global está dentro da sua casa, os vídeos que você assiste, as pessoas que você ouve, o psicólogo, o professor. Império global é isso, é expansão de ideias, de ideologias que vão transformando a nossa cultura pouco a pouco. E não existe mais, cada vez mais, o nós e eles não existe. Eu gostaria de encerrar aqui para a gente não ultrapassar o tempo. Gostaria de encerrar lendo Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai o vosso corpo para sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, tempos de crise traz para nós, para a nossa mente, para o nosso coração, um cenário perfeito para a expansão imperial. A ideia de querer um carro, o carro hoje você compra um Volkswagen que é utilizado no mundo inteiro. É o mesmo sonho que você tem aqui de um Volkswagen, é o mesmo sonho que um japonês tem, ou um Mitsubishi, etc. Por quê? A ideia imperial é isso. Cada vez mais, as nossas diferenças vão se tornando cada vez mais disruptivas. As nossas diferenças vão se tornando cada vez menores. Nós vamos nos tornando cada vez mais iguais. A ideia de igualdade é boa, queridos. Nós não estamos falando de igualdade racial, por exemplo. A igualdade racial, ela deveria existir na nossa natureza em si. Mas quando eu falo entre nós e eles, tem que haver separação entre o joio e o trigo. Nós precisamos fazer diferença, queridos. Que o Senhor nos tire do império das trevas, em nome de Jesus. Amém. De qual reino você é cidadão? O que você negocia diz a quem você segue. O que você põe preço diz a quem o seu coração está entregue. Pois nós não negociamos a nossa fé no Senhor. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Vivemos do Senhor e para o Senhor. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que foi transmitida por este culto tão abençoado. Agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou repetir o que eu sempre digo quando o pastor Walter vem aqui. É uma honra para a Igreja Batista Betel ter o Senhor aqui.